Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Em seguida, daqui a pouquinho, vamos começar fevereiro e a nossa pauta hoje é saúde. Isso porque o mês marca a conscientização sobre as doenças crônicas, como lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Infelizmente, são enfermidades sem cura, mas que com tratamento podem melhorar a qualidade de vida de quem recebe o diagnóstico. Para explicar a importância desta campanha e trazer mais esclarecimentos sobre estas doenças, nós recebemos o coordenador da Residência de Reumatologia da Santa Casa, Dr. Tiago Villers, e a representante do Grupo Mulheres de Fibro, Cláudia Lisboa. Tiago e Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Vocês estão bem? Tudo certo? Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos começar falando sobre a importância de campanhas como essa. A gente sabe que, evidentemente, temas ligados à saúde, a gente precisa fazer com que estas questões sejam colocadas o ano inteiro. Mas sempre é importante uma campanha para marcar, ter essa data marcando, para trazer estas questões, para dar luz, jogar foco nessas questões. Doutor Tiago, obrigado, seja bem-vindo. A importância de campanhas como esta. Então, assim, acho que a gente precisa ter bastante campanhas nesse sentido, porque nem todo mundo da população leiga conhece todas as doenças, Então tem doenças que são um pouco mais frequentes, doenças que são menos frequentes, ou às vezes são frequentes, mas as pessoas não ouvem tanto falar. Se a gente fosse pegar alguns anos atrás, por exemplo, a fibromialgia era muito menos falada do que hoje em dia, mas vai tendo as campanhas, famosos manifestam que tem a doença, que nem a Lady Gaga já comentou algumas vezes que tem em relação a isso, e isso facilita para o quanto antes o paciente já entender, daqui a pouco ele identifica em casa que pode ter essa doença, pode ter aquela doença, ele procura antes o auxílio médico e também sabe qual auxílio médico procurar. Às vezes, daqui a pouco talvez a Cláudia até diga pra gente que até encontrar a especialidade que vai tratar a sua doença, então fica muito difícil. Posso dar o exemplo da campanha. Se a gente falar em fibromialgia, o reumato trata. Se a gente for falar ainda em relação a lúpus, o reumato trata. Já o Alzheimer, nem vou me arriscar a falar aqui hoje porque eu não trato, é com o neurologista. Então é importante porque assim as pessoas vão conhecendo, entendendo e precocemente procuram ajuda e tratamento e mais rápido melhora a qualidade de vida delas. Muito bem. Cláudia, obrigado pela presença mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao TV Câmara Entrevista. A importância dessas campanhas, o doutor salientou uma questão importante. Há algum tempo a gente quase não tratava, não falava sobre temas como esse. Agora a gente está mais, enfim, esse debate está mais em voga, digamos assim. Sim, a visibilidade, que é o que a gente precisa. Então, tendo um mês todo para a gente falar sobre esse assunto, já traz bastante visibilidade e a gente leva mais informação para as pessoas, por causa que até pouco, como a fibromialgia até pouco tempo era desconhecida, hoje a gente precisou de lei para colocar nos postos de saúde capacitação para os funcionários para saberem como nos tratar quando a gente já chega no posto de saúde, que é muito difícil. Agora a gente tem prioridade na fila, por causa que a gente chega em crise, porque se tu vai procurar posto de saúde é porque tu não está bem, é que tu está em crise. E aí não é tu passar na frente, não é tu ter prioridade, porque tu realmente... Pela sua condição, Pela sua condição. E até tu chegar nesse diagnóstico, está aqui o doutor para falar para nós, é muito difícil, porque ele é de descarte. Vai descartando outras doenças até chegar na fibromialgia. Agora, essa é uma questão importante, Cláudia? Esse reconhecimento do poder público e da sociedade de forma geral, porque isso faz diferença no momento do atendimento ali, Esse estar ali, a prioridade naquele ponto de atendimento, isso é fundamental naquela hora, Sim, por causa que quando a fibromialgia eu tenho, eu sou uma das portadoras, e além da fibromialgia eu tenho artrite reumatoide. Então a gente chega no posto, tu tá em crise, tu não tem como tu ficar sentado ali, esperando o tempo que é. Às vezes o doutor não tá, e eu não tenho nenhum enfermeiro para te atender. Então é essa questão de eles tendo a informação, sabendo que a gente é fibromialgia, a gente se identificando com a carteirinha que a gente já tem, então facilita para nós, porque eles já sabem, fibromialgia, que nem chega na farmácia distrital de remédios,
fibromialgico, já tem a fila do fibromialgico, vai ali, passa, sai tranquilo, não fica em sofrimento ali, porque a maioria das vezes tu vai lá, tu é direcionado a uma emergência para ser medicado para dor, porque é só que hoje tem, é o que a saúde hoje nos oferece. Bem, doutor Tiago, vamos explicar um pouquinho, né, para o nosso telespectador, né, para quem não está familiarizado com essas doenças, né, mas vamos nos ater, né, sei que o Fevereiro Roxo ele engloba um campo um pouco maior, mas vamos nos ater ao lúpus e à fibromialgia, né, que são campos aqui que a gente pode tratar com prioridade, né. Falar um pouquinho, começar pelo lúpus, doutor, falar um pouquinho o que é essa doença, né, quais as suas características, né, o que ela traz, né, como consequência, né, para a pessoa. Perfeito. Então, até já para começar, a gente foi pensar nas duas doenças, a causa das doenças já são diferentes. A gente vai explicar primeiro o lúpus, claro, mas por mais que as duas são tratadas pelo reumatologista, o início, a causa da doença são diferentes. Então, começando pelo lúpus, a causa da doença é aquela doença que a gente já ouve falar por aí, que é a doença autoimune, ou seja, a doença que as nossas defesas nos atacam. Em vez das nossas defesas, como os nossos guardas, atacarem vírus, bactérias, fungos, entre outras questões negativas para o organismo, acaba atacando coisas que funcionam. Ataca o pulmão, pele, articulações também da mesma maneira. Então é uma coisa que gera uma inflamação por esse processo de defesa errada, digamos assim, em excesso e errada. Pensando no lúpus, a principal manifestação sempre é a pele. O que mais chama a atenção é a pele do paciente, que tanto tem a questão da asa de borboleta, que é muito simbolizada em muitos locais também, que fica o rosto, então fica com um vermelhinho mais aqui, então porque o nariz como se fosse o corpo da borboleta e as bochechas como as asas. O nome da doença vem por causa de outras lesões de pele, tem umas lesões de pele que são chamadas de lúpus discoide, e lúpus é lobo, né, em latim, e aí então em relação às vezes as lesões parecem mordidas de lobo, então por isso que vem o nome da doença, então as principais manifestações. Tirando isso, a gente tem a questão articular, pode dar afta na boca, são uma série de questões junto com alterações de exames de sangue, mas o mais importante do lúpus é que é uma doença que tem um potencial muito grave, é uma das doenças mais graves que o reumatologista trata, porque ele pode afetar a questão função renal, o paciente pode entrar em diálise se não tiver bem controlada a doença, ele pode precisar de transplante, pode ter cometimento do sistema nervoso central, como inflamação no cérebro, pode ter também quadros psiquiátricos que são desencadeados pelo lúpus também, pode ter quadros de sangue que são desencadeados, anemias graves, baixa de plaquetas também de uma maneira bem grave. Então é uma doença que vocês já estão vendo bem complexa, bem mais complexa se a gente for pensar em entendimento do que a fibromialgia. Vou comparar elas um pouquinho aqui para a gente, para ficar mais fácil o entendimento. Então assim, como reumatologista é uma das doenças mais difíceis. Se a gente for usar a questão toda da brincadeira de hoje em dia, o reumatologista que realmente busca e trata lúpus é o reumatologista raiz, que realmente busca aquela questão que é mais difícil. O paciente com lúpus, vindo a isso, ele precisa muito de ter um acompanhamento num lugar próximo a um hospital. Então, assim, pode ter a questão do posto de saúde, mas como ele tem um risco de ter algum potencial mais grave, de uma internação, alguma coisa assim, é importante que ele esteja num centro que a gente chama de terciário, que são os hospitais, tudo direitinho. Outras doenças reumatológicas, a gente não necessariamente precisa ter esse acompanhamento tão próximo num lugar mais especializado. E o tratamento do lúpus também é complexo, porque a gente usa medicações que baixam a imunidade, que o nome mais bonitinho seria imunossupressores, que talvez o pessoal já ouviu falar também, que na artrite reumatoide também se usa, intensidades diferentes, medicações diferentes, e o lúpus tem desde a medicação mais básica de todas, que é a hidroxicloroquina, que todo mundo que escuta a medicação virou uma questão política mais do que de saúde. Para lúpus é uma medicação maravilhosa, não só maravilhosa, como fundamental, então ela é super importante, né, porque além de tratar muitas manifestações, ela protege contra outras manifestações, então é uma medicação super importante, né, e aproveitando, já que a gente envolve aqui questões públicas junto aqui, não tem como, a gente na TV Câmara também, né, que uma dificuldade do paciente com lúpus que ele tem é ter acesso ao oftalmologista, e isso é uma dificuldade que a gente tem para fazer um acompanhamento em relação à hidroxicloroquina, que é uma medicação super importante. Né? Então isso é uma questão que a gente debate nos centros que tratam, essa dificuldade que a gente tem em relação a isso.
Em contrapartida, botando o lado positivo, a maior parte das medicações que são para tratar no lúpus a gente consegue na rede pública. Então também tem medicações muito importantes que a gente consegue. E tem medicações super fortes, como a ciclofosfamida, que é um quimioterápico, apesar de ser quimioterápico, a dosagem é diferente para câncer e trata lúpus também. E a gente tem medicações imunobiológicas, que são as medicações mais modernas da reumatologia também, que também são usadas para tratar lúpus. Bom, vou resumir, que a gente está falando bastante coisa de remédio, mas para não esquecer, não basta só medicamento. Ambas as doenças que a gente vai conversar isso, e não só ambas, qualquer doença. A atividade física é importante, né? Cuidado alimentar, ter uma alimentação saudável, nada de outro planeta, mas buscar ser mais saudável. Por exemplo, no lúpus é importante usar filtro solar, né? Principalmente mínimo 30 filtro solar. Os pacientes com lúpus têm direito na Secretaria de Saúde de buscar com o laudo filtro solar, porque o sol e o calor ajudam a ativar a doença, e não só a doença da pele. Eles ajudam também a ativar a doença sistêmica, que é pelo corpo todo. Mesmo a doença do sangue, lá do rim que eu falei, tudo isso pode ser ativado a partir de um excesso de exposição ao sol, né? E eu acho que, desculpa, Clayton, acho que o último dado mais importante de trazer, né, que ambas as doenças são mais frequentes em mulheres, né, em pessoas do sexo feminino. Pode acontecer também em homens, não é isento, mas o mais frequente é, uma ampla maioria. O lúpus acontece em mulheres do sexo feminino jovens, cada 9 mulheres acontece em um homem, mais ou menos essa estatística. Por que, então, doutor, essa prevalência? O que a gente entende, pelo menos vamos por enquanto que a gente está conversando do lúpus, por que a gente entende que tem uma diferença? A questão hormonal. Os hormônios masculinos, como a testosterona, por exemplo, que é o principal que a gente tem, né? Os dois são, mas ele é uma barreira imunológica mais forte em relação a prevenir autoimunidade, comparando com o estrogênio, a progesterona. É uma das principais diferenças, assim. E, além disso, se a gente for pensar, acaba acontecendo na mulher, porque a gente está falando de mulher jovem até antes dos 40 anos. Mas entre 40 e 50 anos, a mulher entra na menopausa. Então, essa barreira hormonal que auxilia, ela cai porque todas as mulheres entram na menopausa, mas nem todos os homens têm a menopausa masculina, que é a andropausa, né? Então nem todos têm. Então por isso é o que eu vou dizer, uma das principais coisas. A gente pode entrar em questões genéticas, alguns outros detalhes, mas é mais complicadinho, mas com certeza. Muito bem. Cláudia, representas, né, o grupo Mulheres de Fibro, né? Fala um pouquinho sobre... falaste também na tua primeira participação, né, sobre o diagnóstico, né, que vai por descarte, né? Fala um pouquinho, trazendo o teu caso e como é que isso também é trabalhado no grupo de vocês. Né? Assim, ó, o nosso grupo surgiu, foi com uma das nossas colegas, que ela participou até do projeto de lei, do Daniel Lenz, que é a nossa primeira lei, em prol das fibromialgicas. E ela criou esse grupo de WhatsApp. Ela começou a conversar com pessoas que tinham fibromialgia no WhatsApp, e aí ela criou, a Heloísa Helena, o grupo. E pra gente, porque como a gente ainda não tem um centro que a gente possa ir num lugar específico para nos tratar, a gente ficava trocando ideias e informações. Em tal lugar tem um médico que atende pelo SUS, um reumatologista que atende pelo SUS. Em tal lugar tem fisiatra, tem acupuntura. A gente começou a trocar essas informações do que o SUS ou algumas também têm isso é coisa da fibromialgia, a gente tá fibrofog que chama. O doutor pode dizer, de tu esquecer palavras. Gente, que absurdo isso. E tá, vamos mudando o assunto. Elas têm condições, tem plano de saúde, saiu a palavra. Elas têm plano de saúde e até quem tem plano de saúde acha dificuldade em achar o especialista, porque é difícil, o reumatologista principalmente. Então até tu chegar a ele, pelo SUS, né? Tu vai no posto de saúde, tu chega lá, tu passa pela enfermeira, que é a triagem, tu vai para o médico. Aquele médico te dá um monte de exames, tu faz todos aqueles exames, aí descarta aquelas doenças. Deixa eu fazer só uma pausa aqui, Cláudia, só para perguntar assim, né? Tu vais no médico, né? Ele vai pedir alguns exames
para descartar, mas qual é, trazendo o teu caso, né? Qual é a tua, quais as características, né? O que tu estava sentindo quando tu fosse procurar um médico? Dor 24 horas por dia, dor. Assim, ó, é dor em lugar, eu comecei com dores como se fosse queimadura, não podia tocar, o sutiã não podia usar, uma calça jeans eu nunca mais usei, porque o toque, o apertar, o abraço dói na fibromialgia. E aí eu tinha essas questões, eu dizia que eu sentia como se eu tivesse feridas abertas no corpo. Mas só que os médicos do posto, o problema que acontece, que tu chega lá, ele te dá esses exames, tu faz os exames, ele te dá o tratamento. Quando tu vai voltar daqui a 3 meses na próxima consulta, é outro profissional que está lá. Nunca é o mesmo. Aí ele começa tudo de novo. Aí, então, e às vezes isso atrapalha até no que tu conseguir a medicação. Porque para tu conseguir a medicação gratuita pelo SUS, tu tem que ter 6 meses de uso, tem que ser uso contínuo. Tu não pode estar em fase de aceitação da medicação, porque senão tu não recebe. Então são gastos. Aí tu gasta com os exames, porque às vezes demora, o exame não fica pronto até a próxima consulta. Aí tu tem que pagar. Aí tu faz os exames e leva para o médico. Chega lá, ele olha o teu exame, troca a medicação. Então tu volta sempre a estaca zero. Então por isso que a gente luta no grupo nesses direitos, entendeu? De ter um atendimento qualificado, um centro integral da dor que a gente procura, que vai proporcionar para lúpus, para dor crônica, para artrite reumatoide, para todas as dores, para fibromialgia, para todo tipo de doença que compense a dor. E aí, nesse centro integrado, teria um reumatologista, um psiquiatra, um psicólogo, um profissional da saúde em esportes para gente, para fisioterapeuta, tudo nesse local. Ficaria muito mais agilizado para todo mundo que sente dor ir naquele lugar do que tu ir para uma fila no SUS, ficar lá e ficar fazendo esse ciclo que tu nunca consegue fechar, né? Porque a fibromialgia ela vai afetando várias questões tuas, tanto familiar como na saúde, quanto no social, quanto no trabalho, né? Então tem que tratar tudo isso. São muitas questões. Complexo, né? Complexo. É bem complexo. Doutor, o que seria, digamos assim, sinais de alerta, né, tanto para lúpus quanto fibromialgia, né? A Cláudia trouxe essa questão da dor, né? Mas para quem está nos acompanhando aqui, o TV Câmara Entrevista, né, daqui a pouco pensar, opa, senti, não que seja, entendeu? Mas que daqui a pouco procurar dar uma olhadinha nisso. O que seria assim? O que eu vou dizer assim? Então, a gente tem que cuidar e separar bem, porque realmente tem causas bem diferentes, né? Depois a gente explica um pouquinho da fibro. Mas assim, se a gente for pensar no lúpus para procurar ajuda, se tem essa lesão de pele, as lesões de pele que eu comentei de uma maneira persistente, se volta e meia está com afta na boca de uma maneira persistente também, às vezes pode parecer os machucados dentro do nariz da mesma maneira. Pensando em dores, pensando no lúpus, as dores são mais articulares, não são tanto na questão das partes moles, como carne e tudo mais. Na fibromialgia, geralmente a dor é mais difusa, é pelo corpo todo, né? Se perguntar, às vezes, brincando assim, só não dói a ponta do nariz e fio de cabelo, olha lá, a Cláudia é capaz de dizer que às vezes dói também, né? O lúpus já tem essas características diferentes. O que a gente tem que entender do lúpus? A gente falou sobre lesão de pele, dor articular, a gente falou sobre várias coisas, mas a gente tem que estar ciente que é o conjunto. Não é aquela pessoa que tem uma afta, volta e meia, que só por causa da afta ela vai ter. O lúpus, então, ele é um contexto, então é uma questão que vai se juntando várias informações, principalmente se a gente for sintomas que se repetem e se mantêm ao longo do caminho. Aí é importante fazer uma procura médica, principalmente coisas que duram pelo menos 2 meses, já seria um prazo que a gente poderia se preocupar. E em relação à fibromialgia, então a origem da dor são questão de sensibilização central à dor, que o paciente gera uma sensibilidade à dor, isso tem também muito cunho da parte envolvendo questões emocionais, da mesma maneira também. Do que eu entendo e brinco também para os pacientes entenderem,
que as dores pelo corpo é como se fosse o apito da panela de pressão, e a panela, para que não é para explodir, é a panela aqui de dentro, né? Então, isso acaba ajudando eles a entenderem. Então, a dor é de uma origem diferente. Então, é uma dor que realmente, que nem a Cláudia já nos trouxe, o paciente tem uma hipersensibilidade ao toque, não precisa ser um toque que seria que não doeria, já dói. Que nem ela falou, foge de abraço, às vezes da família, vem o filho querer dar um abraço e não quer, às vezes, receber o abraço do filho porque dói. Então, também tem a questão toda do sono. O sono é um sono que não é reparador. A pessoa dorme, mas parece que ela não descansa. Está sempre cansada, sempre indisposta. Então, é outra coisa. Esquecimentos faz parte da fibromialgia também. Mas isso tudo que a pessoa sente dessa maneira, tem muitas coisas que às vezes envolvem essa questão emocional. Às vezes a pessoa perdeu alguém e não conseguiu elaborar bem esse luto. Pode ser alguém, pode ser para algumas pessoas até o animal de estimação é mais importante que algumas pessoas. Quer dizer, a fibromialgia pode se desenvolver a partir de uma questão... intimamente ligada, eu te diria. Às vezes pode ser a partir disso, às vezes isso pode estar intensificando o quadro. Mas assim, no acompanhamento do dia a dia, é muito difícil ver um paciente de fibromialgia que não tem alguma questão emocional que afeta ele bastante. Pode ser ansiedade, depressão, né, que são os mais clássicos que a gente vê, que nem eu disse, o próprio luto que traz uma ansiedade, uma depressão, uma outra condição de saúde, a pessoa pode daqui a pouco, teve um diagnóstico de câncer, né, a gente está falando das mulheres, que mais para frente tem, lá em outubro, né, a questão toda, tudo mais a questão do câncer de mama. Então, se a gente for pensar em relação a isso, a pessoa daqui a pouco tem um diagnóstico de uma doença grave e isso afeta ela de uma maneira que ela não recebe bem essas informações. Então, qualquer coisa que faz ela não receber bem, isso pode ser um gatilho que muda a questão, duas coisas no corpo. Isso. Uma que ela aumenta a sensibilidade à dor e tem uma via que faz cortar a dor. E essa via funciona menos. Então, um lado está de mais e o outro está de menos. E por isso que a gente tem essa dificuldade toda de ter um controle do quadro de dor. E aí, tendo essa dor crônica, sim, a gente procura a parte do reumatologista e aí, ou médico da dor, todas as especialidades que lidam com dor. E aí, por isso que acaba muitas vezes, que nem a Cláudia trouxe, um diagnóstico de exclusão. Porque outras doenças, nem sempre na reumatologia, mas por vezes aparecem em exames. E quando a gente avalia o paciente, como tem essa questão emocional, por mais que a gente fala na parte emocional, a dor é real e física, a Cláudia pode estar aqui como exemplo para nos trazer, mas não vai fazer um exame de eletroneuromiografia, que faz uns choquezinhos nos nervos para ver se tem alguma neuropatia. Vai vir normal. Vai fazer uma ressonância do quadril porque está com dor no quadril. Não vai vir uma alteração relevante, vai fazer uma ressonância da coluna. Da mesma maneira, a pessoa não vai ter nada que justifique a dor nos exames. Não é que o exame vai vir perfeito e limpinho, né? A gente, quando vai envelhecendo, vai começando a aparecer exames. Eu estou com 36 anos agora, se eu for pegar e fazer uma ressonância de coluna lombar, provavelmente eu vou ter hérnia de disco, mas eu não tenho dor lombar crônica. Não necessariamente porque a gente tem uma hérnia, uma alteração, é isso que justifica a dor, que às vezes a pessoa tem essa ilusão. Viu no exame, esse é o problema. Então é bem mais complexo, realmente. Né? É um conjunto. Agora a Cláudia trouxe uma questão que isso também deve ser muito impactante, né, para quem tem fibromialgia, né? Além da dor, como se já não fosse pouco, né? E também é um fator impactante, a questão social, né, Cláudia trouxesse, né, e por isso também a luta, né, do grupo de mulheres nesse sentido, né, de trazer essa questão desse entendimento, né, das pessoas, da sociedade, que muitas vezes não é porque a pessoa não quer, porque ela não consegue. Não consegue, né? Para trabalhar, né? Tipo, hoje tu está disposta. É bem assim a fibromialgia. A gente nunca sabe o dia de manhã como a gente vai amanhecer. Hoje tu está bem, tu está disposta. Hoje tu aproveita, tu faz tudo. Amanhã tu não consegue sair da cama. Eu sou uma que sou assim. Hoje eu estou bem, eu consigo fazer as coisas. No outro dia eu amanheço rígida. Além da artrite, né, que eu tenho, eu amanheço rígida. É a musculatura. Dói. Dói para tu levantar a mão para ver o teu cabelo. É como se o teu braço pesasse 100 quilos. Né? Aí como que o teu patrão vai aceitar isso? Tu dizia, hoje eu não posso trabalhar porque eu tô com dor. Então, se tivesse assim, tipo, essas questões de horário para trabalhar, diminuir o horário ou ter outros... Adaptar uma cadeira, sabe? Adaptar a mesa do computador para quem tem fibromialgia,
né? Não é como a gente ouve muito, elas querem ser as melhores, elas querem mordomia. Não, a gente não quer. É isso, né? Não é mordomia. Alguma, né? A gente não quer deixar de trabalhar, a gente não quer ser vista como poliqueixosas, como realmente a gente é conhecida, a Maria das Dores. Não, a gente quer, mas a gente quer um ambiente melhor para a gente poder trabalhar, que a gente tenha esse direito, né? Que chegar num lugar, tu sabe que no posto de saúde não tem uma cadeira confortável. Então, para essas coisas, não é para mim, é para todos, porque todos vão usufruir do que a gente precisa, do que a gente está procurando, do que a gente está pedindo, né, nas políticas públicas. Doutor, o senhor, pela sua experiência, né, o senhor tem observado que há um aumento desses casos gradualmente de alguns anos para cá, ou há um diagnóstico maior, ou há um entendimento maior do próprio corpo médico sobre essas questões, até em termos de tratamento, no caso? Eu acho que muito mais a questão, assim, para a reumatologia, as doenças que a gente está trazendo aqui são comuns, né? É o nosso dia a dia, mas para o médico, que é o clínico ou de outras especialidades, não é o dia a dia. São doenças, o lúpus é uma doença rara, né? Então, por exemplo, a fibromialgia já é mais frequente, mas eu acho que tem aparecido mais por ter se diagnosticado mais, justamente. Eu acho que envolve as campanhas, que nem a gente vai ter agora no próximo mês, envolve ter aparecido pessoas que têm a questão de doenças, né? Que nem eu falei, a Lady Gaga, se eu não me engano, posso estar falando errado, mas acho que a Selena Gomez tem lúpus, então que ela até fez transplante, então começa a aparecer pessoas famosas que teve uma série agora, num desses negócios de streaming, envolvendo a personagem tinha lúpus também, então acho que isso acaba facilitando em relação a isso para as pessoas entenderem. O tratamento tem melhorado bastante em relação a isso, né? Quando a gente pensa realmente nas doenças autoimunes, da parte reumatológica, né, acaba muito ficando realmente na mão do reumatologista, por serem raras, por o entendimento das medicações, não é todo mundo que entende como é que se dá. Eu vou citar algumas só para ilustrar, que sabe como que se dá o metotrexate, leflunomida, os imunobiológicos, que são as medicações mais novas, não é todo mundo que entende o que essa medicação pode trazer ou não. Então isso acaba caindo muito na mão do reumatologista. E justamente isso, para as pessoas que têm fibromialgia, tem uma dificuldade maior de acesso com o reumato, porque na rede pública tem poucos reumatos, então nos grandes centros acaba se voltando muito mais o tratamento para essas doenças, porque essas doenças, não que a fibromialgia não incapacite, não quero que entenda isso, não que a pessoa não se sinta mal, não tenha as limitações do dia a dia, mas a fibromialgia, diferente da artrite reumatoide, por exemplo, a artrite reumatoide a pessoa pode ficar com uma sequela articular irreversível, a pessoa nunca mais mexer um punho, nunca mais mexer um pé, então se ela não chegar de uma maneira precoce, ela não vai ter o tratamento adequado. Mesma coisa do lúpus, falei que a gente pode ter coisas graves, pode levar até a óbito, então se não tiver no médico adequado, então são doenças que são um potencial ainda mais grave de saúde, então a gente tem essa dificuldade. E tu comentou do tratamento, se a gente for pensar no tratamento da fibromialgia, roubando a frase de um professor meu que ensinou já uns tempos atrás, o tratamento funciona que nem um tripé. Eu sempre brinco com os pacientes, se a gente tira uma perna do tripé, cai, né? Não tem erro. E aí o que acontece? Seria a questão toda de ter a medicação, né, que sempre é importante um remédio, mas para mim as outras duas etapas são as mais importantes. Manutenção de atividade física, então isso é super importante fazer, e além disso a gente também for pensar em relação a acompanhamento psicoterápico, né? Então tem um acompanhamento com psicólogo. Essas são as coisas que eu entendo que são fundamentais para a fibromialgia. Aí a acupuntura, às vezes massoterapia ajuda, a quiropraxia pode ajudar, a gente pode pensar em outras coisas, outras medicinas mais alternativas ou outros caminhos que também auxiliam, também podem auxiliar, mas do que eu entendo vem um segundo momento. Se não tiver esses três que são os principais, acaba não auxiliando. E a gente usa muito medicações que são moduladoras da dor. Algumas delas a gente tem no SUS, como a gabapentina, como a amitriptilina, por exemplo, carbamazepina, e tem outras que não tem ainda, não são contempladas pelas leis, né, como duloxetina, pregabalina, falando das medicações mais comuns de uso para quem trata dor crônica. Ter um médico da dor acompanhando junto também é importante, tem procedimentos diferentes que os médicos da dor fazem em relação à reumatologia, então isso também às vezes é interessante. Fisioterapia para uma parte que ainda a pessoa está reiniciando uma atividade física, uma fisioterapia às vezes é um passo antes, é engatinhar antes de aprender a caminhar. Então isso também pode acabar sendo interessante ao longo do caminho. Sobre medicamentos, Cláudia, o doutor já falou aqui alguma coisa, né, que
tem no SUS disponível, né? Isso é de fácil acesso, assim? Os do SUS são de fácil acesso, os que tem. Mas os que são mais usados, um deles eu vou falar, sobre a pregabalina. A pregabalina a gente tem que entrar com processo. Porque como não tem, a gente tem que entrar com processo, passar pelo perito, ele que vai, né, ver lá o nosso laudo. Porque seria um medicamento mais caro, no caso? E aí esse laudo tem que ser por um reumatologista, né? Que é uma das dificuldades também. O doutor sabe a dificuldade que tem de ter reumatologistas, são raros, né? E aí, dependendo desse laudo, a gente consegue, pelo Estado, tira lá na farmácia, né? A pregabalina, a gabapentina a gente tira por lá também. Porque às vezes são medicamentos mais caros também, né? Sim, são bem caros. Bem caros, né? Eu uso do Estado, eu uso a gabapentina, a pregabalina, duloxetina também, se tira na farmácia, que são os mais caros, né? Que são fundamentais. São no tratamento, fundamentais, né? esses são. O problema dessas medicações, às vezes, porque não se usa uma dosagem pequena. Porque se a gente for pensar, uma pregabalina atualmente 75 miligramas, que é o que a gente geralmente inicia, varia bastante de marcas, tá? Eu não vou citar marcas, não se preocupe, mas varia de 50 a 100 reais a caixa com 30. Né? Então, isso dependendo quem a renda de cada pessoa pode realmente impactar muito, né? Duloxetina da mesma maneira, quando a gente começa com uma dose de 30 miligramas, a gente também tem mais ou menos a mesma variação de preço dependendo da marca. Aí o paciente às vezes usa, por exemplo, a pregabalina, nunca vi um paciente chegar nessa dose, mas a gente sabe que a gente pode chegar a 600 miligramas por dia. Se a gente começou com 75 até 600 é um caminho. O máximo que eu já vi é 300 miligramas, é porque o paciente também tem muitos efeitos colaterais com doses muito mais altas. E o paciente que tem fibromialgia, ele também é mais sensível às medicações. Então, ele também sente mais os efeitos colaterais negativos das medicações também. Então, isso às vezes também complica. Mas o paciente tem que chegar numa série de trocas de medicações, até também brincando que a química da medicação combina com a química do paciente, às vezes demora um tempo a gente encontrar a medicação que é certa. A gente ainda não tem nenhum exame que vai me dizer que uma medicação é melhor para mim, outra é melhor para ti, Clayton, uma outra é melhor para ti, Cláudia, a gente não tem. Então a gente tem que acabar indo usando tentativa e erro. Né? Todas são parecidas e a gente vai tentando lidar dessa maneira. No caso, doutor, do diagnóstico de lúpus também é por exclusão? Também? Não, o lúpus a gente usa uma série de questões. Tem um exame que é o FAM, que é o exame mais conhecido. E é bom a gente até fazer menção, não é que as pessoas tenham FAM positivo que elas têm lúpus, então é bom trazer para elas também. Né? Mas é dos exames que entra no diagnóstico, mas muito é o contexto. Um paciente que tem um FAM positivo, tem uma lesão de pele persistente, uma afta na boca persistente, tem dor nas articulações, a gente vai avaliando e a soma disso a gente tem até critérios de classificação. São mais usados para estudos científicos, mas a gente extrapola um pouco também para usar como diagnóstico, né? Porque se a gente vai fazer um estudo, seja para uma medicação ou para acompanhamento de doença, a gente tem que conseguir botar numa caixinha para poder comparar os dados, né? Se a gente não faz isso, a gente acaba não conseguindo e não trazendo informações novas para os médicos, pacientes, para todo mundo. Então o lúpus é uma soma de coisas. O paciente faz uma biópsia no rim, o patologista vai lá, aquele pedacinho ele olha na lâmina, lá no microscópio e vê que tem um comportamento que é do lúpus, tem a classificação lá direitinho. É mais um detalhe que se soma. Tem outros exames, que a gente tem o C3 e o C4, que são etapas das nossas defesas, digamos assim, que no lúpus eles estão baixos, então tu dosas o exame, ele está baixo. Tem outros anticorpos, que é o anti-SM, o anti-DNA dupla hélice, anticardiolipinas e beta-2 glicoproteínas, para ilustrar, que são exames que também podem nos ajudar, com a soma de outras questões, a fazer o diagnóstico também. Mas se a gente for dizer o principal, desculpa, é o FAM, que a gente tem que ter o cuidado. Volta e meia tem alguma outra especialidade que pede e encaminha para o reumatologista para avaliar. E esse não é o problema. Só não pode ninguém dizer para o paciente também não pode acreditar 100% no Vai Google. Lá no Dr. Né? Google, né? Exatamente, dizer, não, FAM positivo, eu tenho lúpus, não, é bem mais complicado que isso. É bem mais complexo, né? Cláudia, como é que fica, né? E como é que o grupo trabalha isso, né? A gente trouxe esses aspectos também sociais, né? Em relação ao papel da família, né? De apoio a esses pacientes. Olha, se para o profissional da saúde é difícil aceitar o nosso diagnóstico, porque a gente fala isso, porque tu vai no médico, hoje tu tá com a dor no braço, amanhã tu tá com dor na perna, aí outro dia tu tá com dor na coluna, tá com dor no quadril. Então demora muito chegar no diagnóstico da fibromialgia,
Por isso que a gente fala em descarte. Eu, no meu caso, foi mais difícil ainda, porque eu tenho artrite reumatoide. Eu faço, né, o tratamento, e aí eu dizia para o meu médico, eu continuo com a dor. E aí ele chegou e o meu reumatologista não. Fez os testes todos da fibromialgia, descartou outras. Como eu faço o tratamento e a artrite, tu faz exame periódico de 3 em 3 meses, os meus exames estavam normais para a medicação que eu estava tomando, então aí que entrou a fibromialgia, investigação. E deu. E na família, a primeira coisa, tá sempre com dor, sabe? Eu sou eu não marco nada assim de, amanhã eu vou fazer tal coisa. Não, porque eu não sei o meu dia de manhã. E aí as pessoas ficam dizendo, não dá para contar com ela, sabe? Eu já ouvi isso. Não dá para contar com a Cláudia porque ela está sempre com dor. É como se isso fosse... Isso machuca também. É como se isso fosse uma mentira, sabe? Como se tu estivesse inventando que tu tá com dor. Tem pessoas que realmente falam... Quando a gente estava a gente faz panfletagem na Esquina Democrática para dar visibilidade à fibromialgia, para as pessoas entenderem. A gente leva para elas informações sobre a fibromialgia e como é. E muitas as pessoas mulheres que a gente atacava, elas param e dizem, eu sou assim, eu tenho, e na minha família, né, meu patrão não aceita. Né? A minha família não aceita, o meu marido não me ajuda, o meu filho vive falando, a minha mãe não pode ir na escola me buscar porque está sempre com dor. Ela nunca pode caminhar até a escola. E não é porque tu não quer. São tuas limitações. A dor te limita a vida social. Então, tu não tem uma agenda. Tu tem uma agenda só para anotar as coisas, para tu não esquecer. Mas hoje mesmo, eu digo, não, eu tenho que estar boa amanhã. Mas eu não consigo subir a escada. Eu subi ali as escadas porque eu tenho muita rigidez, né, nas articulações. Eu tenho muita fraqueza muscular. Eu faço fisioterapia, eu faço pilates, eu faço os alongamentos que tem que fazer, mas é tudo eu tenho a chance de ter um especialista que me ajuda, que é uma ONG que tem aqui em Porto Alegre que nos ajuda, porque pelo SUS também a gente não tem todo esse aparato. E aí eu tenho essa chance de fazer o tratamento que eu preciso, mas a maioria não tem. A maioria nem sabe que teve fibromialgia, né? Porque ela não conseguiu o diagnóstico ainda, por causa disso, de ficar trocando de médico. Chega no posto de saúde, daqui a 3 meses é outro médico, e não é um reumatologista. Eu demorei 2 anos para conseguir uma consulta com um reumatologista. Aí complica, né? Complica, né? Poxa vida, e aquele sofrimento da pessoa com dor, dor é uma coisa assim, não tem explicação. Né? É que o problema é que a rede, quando tu chega onde é que tem o suporte, funciona super bem. O problema é tu conseguir chegar, né? A gente tem um convênio, que é o SUS, que é um tamanho continental, né? O nosso país é um tamanho continental, e isso também é difícil, né? Tirando todos os problemas que a gente não precisa citar, que acontecem no dia a dia aí, que nos revoltam, mas também gerenciar tudo isso também, da mesma maneira, não é uma tarefa fácil, né? Mas eu queria só complementar uma coisa que a Cláudia trouxe ali direitinho, que eu acho importante, assim, porque a gente vê, às vezes, vários pacientes vendo. Entendi que, na situação dela, ela fez toda a avaliação com o colega viu que ela realmente era a fibromialgia que estava ativa, que a artrite reumatoide não estava ativa naquele momento, mas para a gente, no dia a dia, não é só o exame, só para lembrar que o exame auxilia. Por exemplo, paciente com lúpus, daqui a pouco está lá, o exame pode estar normal, e o paciente está com a doença ativa, né? A mesma coisa a artrite reumatoide. A gente tem que mudar o tratamento, acrescentar medicação, mudar a dose, né? E às vezes o paciente pode ter alteração no exame, que é uma alteração persistente do paciente, que no dia a dia não tem nenhuma relevância. Então a gente tem que cuidar para a gente não cuidar que o exame vai ser ajuda, mas não é a solução de todos os problemas. Acho importante porque às vezes alguém pode estar ouvindo aí e acabar, não que tu não estava certa, né, Cláudia, coisa direitinho, mas eu aqui
também da parte juntando para as pessoas irem bem direitinho e entenderem melhor como funcionam essas doenças que são tão complexas. Complexas, né? Sem dúvida, sem dúvida. São questões para quem não está familiarizado com isso, não conhece as pessoas que tenham, que sejam pacientes, né, dessas doenças ou que foram diagnosticadas, há um certo dificuldade de entendimento nisso. Até por isso estamos falando sobre isso no programa, né, trazendo essa espécie de esclarecimento que é importante, que a gente pensa assim, né, doutora Cláudia, especialmente a fibromialgia, né, que é uma questão que muitas vezes ela se desencadeia, como a gente falou aqui, de fatores emocionais, né? Aí a gente fica imaginando como um paciente vai se sentindo com dor e ainda excluído, né, por essas questões da dor. Como é que fica o emocional, né, Cláudia, de uma pessoa, né? Tem certas horas que é desesperador. Eu imagino. Porque eu já cheguei na emergência, eu sou uma que eu reluto a ir à emergência. Eu só vou em emergência em último caso. Porque o que acontece? Tu chega lá, se tu for procurar uma emergência para aguentar aquela fila, porque nos locais de saúde, o programa aquele, o doutor pode me ajudar, de Manchester. Que a gente tem um protocolo de Manchester. O protocolo de Manchester. É uma das coisas que se usa na triagem. Nós, fibromialgicos, a gente não pode passar na frente de uma emergência. Então a gente vai, mesmo tu estando em crise, tu vai ficar ali. Então nenhuma pessoa vai ir para passar pelo todo aquele tempo de espera se ela não tiver realmente com dor. Eu já cheguei, eu não consegui sair do carro. Eu aguento, eu fico assim, eu espero em casa, me tratando, eu tenho o telefone do meu médico, eu converso com ele, e aí ele diz, não, vai para a emergência. Teu caso tem que ser na emergência. Aí tu chega lá na emergência, tu passa pelo protocolo do hospital ali. Tu vai para a triagem com a enfermeira, vai para o médico. Aí o médico, tu diz da tua dor, eu sou uma. Aí ele faz raio-x, faz exame de sangue, pede uma ressonância. Que nem eu tenho uma dor pélvica que não, para os médicos eles dizem até que não existe essa dor que eu sinto. É uma dor desesperadora. Eu chego na emergência, aí eles fazem ressonância, fazem ecografia, nada. Mas eu tenho aquela dor, gente. Eu estou com aquela dor. Aí o que acontece? Morfina, né? Aí dá morfina, fica lá, passa a noite na emergência, volta para casa e a dor continua. Nossa. E isso é o maior desespero, porque a dor continua, não tem remédio. Tu já tomou morfina? Doutor, dá para prevenir, e mais, né, a gente falando um pouquinho antes de prevenção, né, quais seriam fatores de risco? Hereditariedade, por exemplo, pode estar nesse rol. E dá para prevenir? Tem como prevenir essas doenças? Então, bom que isso a gente pode tentar englobar as duas doenças, mas sim, hereditariedade, né, ter alguém na família, então, que tenha a doença, sim, contribui com o aumento de risco, né. Para mim, do que eu entendo, isso que eu vou brincar também, para quase qualquer doença, mas falando mais das doenças reumatológicas, incluindo a fibromialgia, o que acontece? A pessoa começa lá com um copo tanto cheio, né. Se tem alguém na família que tem alguma dessas doenças, o copo começa mais cheio. Quando transbordar o copo, a pessoa pode ter uma doença reumatológica, o lúpus, a fibromialgia. O que acontece? A gente tem coisas que podem acontecer que são infecções, podem isso ativar o sistema imunológico e trazer, se a gente for pensar na fibromialgia, estresse que vão acontecendo na vida, traumas e tudo isso vai acumulando da mesma maneira, né? Entendimento, como a pessoa entende a dor, percebe a dor, se ela tem uma visão mais catastrófica, não, né? Tabagismo, falta de atividade física, né, excesso de bebida alcoólica, obesidade, são tudo coisas que vão fazendo esse copo encher até o momento que transborde. Para algumas pessoas pode transbordar até na adolescência, criança, lúpus e fibromialgia pode acontecer nessa idade, que o lúpus a gente chama de lúpus juvenil, daí, né, pode acontecer quando adulto jovem, 20 até 40 anos, brincando, pegando uma faixa mais jovem, um adulto um pouco mais tardio, de 40 ou 60, pessoas com mais de 60 anos, ou talvez nunca transborde esse copo. Né? E o que eu tenho cuidado para falar para os pacientes, geralmente, que o pessoal sempre pega o final, né? A última gota. Eu sempre brinco, o pessoal, mas não sei que se não tivesse acontecido isso. Eu pergunto, a gota que faz transbordar o copo,
a primeira ou a última, qual é a mais culpada? Todas são culpadas, não quer dizer. Então, é um contexto. Então, para a pessoa também entender aquilo que está acontecendo, mas a gente é muito imediatista. A última coisa que aconteceu é ali que a gente põe a culpa, ali que é o problema, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Mas, assim, então, é isso que acaba acontecendo. Se a gente quer falar de prevenção, se a gente for pensar alguma coisa efetiva, que nem vai fazer uma mamografia, vai fazer um exame de próstata, uma colonoscopia, isso a gente não tem. O que a gente pode prevenir é tentar ser mais saudável, evitar ser obeso, evitar excesso de bebida alcoólica, não fumar, manter uma atividade física regular, né? Uma alimentação da mesma maneira saudável, sem excesso de açúcares, né? Procurar comer salada, frutas, coisas mais naturais, menos industrializadas. Não precisa necessariamente que hoje em dia se ouve falar em dieta anti-inflamatória, essas coisas todas a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? E tem estudos que estão se vendo, avaliando ainda, mas o ideal é um bom senso de uma alimentação saudável. Geralmente as pessoas têm, né? A gente não segue, às vezes, né? Mas que a gente aliás, saiba... é tudo contra nós, né? Tudo estresse, correria, né? Rede social. O que eu... Pode falar. Pois não, foi mas eu acho assim, ó, que se tivesse tratamento psicológico, já era entendeu? Grande... Se existisse, porque não tem. O tratamento psicológico que tem é só quando tu já vai para ser internado. Faz parte daquele tripé, né? Daquele tripé. Se tivesse acesso a tratamento psicológico, tipo, no luto de alguém, eu vou lá, vou procurar, vou arrumar ajuda de um psicólogo, né? Se tivesse essa ponta, esse início, não daria tanto, eu acho que isso ia ajudar muito, porque tu não ia chegar ao extremo do estresse, de uma depressão, até chegar na doença. Até, Cláudia, tu pode me ajudar nisso, ajudar até para trazer para o pessoal, com uma questão toda assim, com as mudanças de políticas públicas, isso não vou dizer de um tempo, de alguns tempos para cá, se focou muito em CAPS, né? Sim. Só que tu que está acostumado, e vê, pessoal, a quantidade de CAPS é muito limitada para a quantidade de pessoas que precisam de ajuda, né? Sem dúvida. E isso, ainda a gente vai pensar que tem ajudas mais complexas, esquizofrenia, dependência química, então acabam eles dando atenção para isso e não conseguem dar atenção para vocês, né? Muito bem, a gente trouxe aqui alguns dos aspectos, né? Focamos mais no lúpus, né? E na fibromialgia dentro do Fevereiro Roxo, que se avizinha aí próximo mês, trazendo aspectos dessa complexidade, né? Dessas doenças, né? E do quanto campanhas como essa são importantes até para trazer o esclarecimento e a conscientização da sociedade e também do poder público no atendimento dessas pessoas diagnosticadas. A gente está chegando no final do programa, que passou muito rápido, né? A gente tinha mais dúvidas para colocar e mais temas para a gente trazer aqui, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma geral, assim, né? E enfim, situar o nosso telespectador sobre o que a gente está falando, sobre esses temas tão importantes. Doutor, recado final, por gentileza, para a gente fechar aqui. Eu acho que recado final para os telespectadores, eu acho assim, se vier algum exame alterado da reumatologia, não se desespere, procure ajuda médica. Não acreditar tudo que a internet diz hoje em dia, principalmente na questão de saúde. Eu brinco muito com os pacientes que me tragam as dúvidas, leiam, mas seja dúvida, então acho que isso é super importante. Eu acho que é importante a gente buscar isso, né? Uma questão equilibrada entre buscar o tratamento que o médico diretamente oferece com medicamento, mas que nem a Cláudia contou que ela vem fazendo tudo mais, a gente procurar, quando for o caso, terapia, atividade física e tudo mais. Eu acho que se a gente for focar nesse contexto, a gente consegue melhorar o atendimento, né, e o tratamento dos pacientes. Eu acho que seria isso, e na dúvida, quando precisar, quando possível, procurar o reumatologista ou o especialista adequado ou o médico mais próximo para poder auxiliar o paciente. Perfeito. Cláudio, recado final, quiser deixar o recado do grupo também, né, para quem quiser pesquisar, enfim, se entrar em contato. Nosso grupo se chama Mulheres de Fibro, né? A gente é de WhatsApp, é telefone, e 91 24 31 28. No caso mas nós somos 4 coordenadoras, né? Então eu não sei decorar o telefone das outras 3. Mas a gente ajuda nisso e a gente precisa muito de outras para a gente exigir políticas públicas, para a gente exigir o nosso centro da dor, né? Lutar por isso, porque não vai ajudar só as fibromialgicas, vai ajudar o pessoal com toda a dor em si, né? Lúpus, dor crônica,
e várias outras. Vou repetir aqui, Cláudia, para quem não anotou ali, é 99124... 3128. Vamos de novo. 99124 3128. 99124 3128. Mulheres de Fibra. Mulheres de Fibra. Quero agradecer a presença aqui do Dr. Tiago Villers, coordenador da Residência de Reumatologia da Santa Casa. Obrigado pela gentileza, pelas informações, trazer todo esse tema aqui para a gente. Também agradecer a Cláudia Lisboa, representante do Grupo Mulheres de Fibra, especialmente por esse relato tão tocante que a gente teve aqui, né? E pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns e vida longa ao trabalho de vocês, né? Que possa ainda ajudar muitas pessoas e lutar, né? Por isso que a gente precisa, para que a gente tenha um atendimento mais qualificado para todos esses pacientes. Obrigada. A você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Fica aqui o convite para que você também acesse as nossas redes sociais, vá lá no nosso YouTube, toda a programação da TV Câmara está lá no nosso YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Obrigado, até lá, tchau, tchau.